Pessoal, bom dia. Começando aqui mais um vídeo hoje, dando uma caminhadinha aqui no mato. Estamos subindo aqui uma morramba. Hoje eu tô muito bem, tô com as pernas bem cansadinhas, né? Que eu fiz um treino outro dia, eu tô meio fadigado. Hoje eu tô só... Quero continuar aqui minha caminhada, tranquilo. E hoje eu queria conversar com vocês aí sobre um assunto que eu vejo muita gente na internet falando sobre isso. Algo que me preocupa, porque é meio assustador. Infelizmente está acontecendo um fenômeno que eu vou explicar melhor, que é as pessoas estão criando ódio contra os seres humanos. A gente tem visto, né? Eu tenho visto muitas pessoas na internet, na vida real, demonstrando um certo ódio à pessoa humana. Isso é muito sério, isso é muito triste, porque criou-se, né, esse conceito de que nós somos os culpados por todos os problemas do mundo, né? A pessoa, nós humanos, a sociedade que a gente vive num momento muito crítico da humanidade, né? Tem os nossos problemas, claro, eu entendo isso. E muita gente vem fomentando. Vamos sentar aqui um pouco. E muita gente está fomentando, né, esse ódio aos seres humanos. A geração mais nova, que a gente não quer mais se relacionar com as pessoas, cada um pensa sobre si mesmo. A gente tende a ver a geração que está vindo ter a vida mais voltada a si mesmo, não pensando nas outras pessoas. É sempre pensando na minha vida, não no próximo. A geração Z, talvez, essa geração de 20 e poucos anos. E pessoas que estão comentando muito, falando sobre por que isso é bom, né? Tem as coisas positivas e negativas. Por que a geração mais nova não quer mais ter filho, não quer mais se relacionar, né? As mulheres não querem mais ter filhos, não querem carregar mais o fardo, né? Infelizmente, a gente tem que ouvir pessoas falando que ter filhos hoje é um fardo. Só falando um disclaimer, né? Eu não tenho filhos no momento que eu gravo esse vídeo, não sou pai. Só que é muito assustador, né? A gente vê que ninguém mais quer ter mais filho, porque é muito caro, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu entendo que é difícil, deve ser um desafio na vida de um homem ter filhos. A gente não deve ver a vida humana como um peso a ser carregado, como um fardo. Eu acho que a vida humana é um presente de Deus, é uma coisa divina. A vida humana nos foi dada, né? Independente de qual sua crença for, nós temos a responsabilidade de levar a nossa vida adiante. Ninguém vai fazer nada por você. A gente tem que levar a vida como ela é. A gente tem que criar desafios para nós e seguir em frente com a vida. Agora, quando a gente vê pessoas falando que não, que a pessoa não, que ninguém mais, a gente não tem que mais se relacionar com ninguém, criar relacionamentos, é uma coisa tóxica. A gente vê muito essa coisa do movimento aí. Eu não sou seguidor disso, eu conheço muito pouco aquele movimento Red Pill. Os homens não querem mais se relacionar com as mulheres porque as leis não favorecem mais nada, o casamento se foi. As leis só favorecem, né, a mulher. No caso de um divórcio, o homem perde tudo, tem aquela coisa, né? De fato isso é verdade, mas não significa que seja uma generalização, né? Nem todo mundo está fadado ao fracasso. Não significa que todas as mulheres estão... Tanto as mulheres como os homens, tá? Tô falando aqui os dois lados. Ninguém tá fadado a ser um carrasco de ninguém. Essa cultura do ódio à pessoa humana. E eu fico muito triste com isso, porque é uma coisa que vem acontecendo muito forte ultimamente. E é muito sério isso, porque a gente tá criando essa cultura de querer destruir o ser humano. A gente como se a gente fosse a causa de todos os problemas. Claro que temos problemas, sim. Nós causamos problemas no mundo, claro, não estou negando isso.
Mas a gente não pode criar esse ódio aos seres humanos, assim como estão fomentando essa cultura de odiar o próximo. Não vamos se relacionar com ninguém. A gente está vivendo nessa era de tempos narcísicos, né? Ninguém mais quer saber de ninguém. Eu só vou me agradar a mim mesmo. Eu vou só eu cuidar de mim, da minha vida, que é o que importa. A vida não está mais sendo vivida, não está mais valendo a pena viver e pensar no futuro. É só ficar no presente, viver o agora, porque o amanhã é incerto. Isso é muito triste. Não deveria estar aí tão sendo fomentado como isso está acontecendo. Eu acho que tem uma coisa por trás disso, uma coisa mais oculta, em termos de dinheiro, interesse, pessoas querendo espalhar essa ideologia nas pessoas. Eu vejo que isso existe. Eu vejo pessoas que falam que, poxa, eu não quero mais ter relacionamento com ninguém porque é tudo um peso na consciência, é difícil. Eu acho que tem muita gente que tem escondendo aí frustrações ao longo da vida e começa a criar super generalizações, né? Eu tive uma namorada no passado que não foi uma experiência legal, então, putz, agora eu não quero mais namorar com ninguém, porque todas as mulheres são horríveis. Cara, isso tá totalmente errado, isso não é certo. Você não pode falar uma coisa assim. Embora você possa carregar traumas, eu já carreguei traumas de relacionamentos antigos. Sei que existem pessoas boas no mundo, claro. E essas pessoas que falam que não vale mais a pena você ter uma perspectiva de futuro, criar uma família. Como eu disse, eu não tenho filhos. Eu tenho um sobrinho, uma criança que eu amo mais tudo nesse mundo. Consigo entender um pouquinho o lado de quem é o pai, por exemplo. O fato de nós, seres humanos, diferenciarmos de animais é a capacidade de a gente transcender, a gente pensar no futuro, a gente se jogar contra si mesmo, a gente se desafiar. A vida não é só feita dessa cultura soft, tudo tem que estar bonitinho, cheirando bem, a comida tem que estar hiper palatável, tudo nos confortos. Pô, tô aqui gravando vídeo num lugar, olha onde eu tô em pé aqui, tudo torto, né? Tem que ficar me equilibrando. Então a gente criou essa coisa da cultura soft, tudo tem que estar super perfeito, nos mínimos detalhes, sem nenhum desconforto. Acaba meio que deixando a gente viciado nesse conforto, tudo tem que nos agradar sempre. E vamos esquecer da outra pessoa, dos outros. E a gente está vivendo esses tempos que essa cultura narcísica está afetando de fato o modo como nós vivemos a vida. É uma mensagem de alerta aí para... A gente não pode cair nessa falácia de que o ser humano é a causa de todos os problemas. A gente é péssimo para o mundo não precisa da gente. Cara, só que a gente tem o dever de criar ou deixar um legado. A gente tem um dever de... Eu super respeito, por exemplo, quem não quer ter filhos, eu entendo, desde que entenda que, poxa, eu não quero ter filhos porque, não sei, eu não tô afim, eu não quero ser pai. O cara pode ter um motivo até que digno, mas uma vez eu ouvi uma frase dizendo, pessoas que falam, se Deus quiser, eu não vou ter filhos. Poxa, que Deus é esse que não quer que você tenha filhos? A gente vê na Bíblia passagens falando do matrimônio, né? Criarás e procriarás dentro do matrimônio. Está na Bíblia, isso são ensinamentos bíblicos. E aí você vai falar que se Deus quiser eu não quero ter filhos. É um pouco besta e ignorante da parte da pessoa que fala isso. Infelizmente eu já vi pessoas falando isso. Dói o coração. É muito feio e uma ignorância muito forte de uma pessoa que fala aí um negócio desse. Porque nós somos diferentes, né? Nós somos... pessoas que... A pessoa humana, ela é diferente de animal, isso é lógico. Tem essa cultura também, né, de quem não tem filho e criar... e ser pai de pets, né? Eu sou pai de 2 cachorros. É uma coisa muito profunda quando você fala que você é pai de um pet, de um animal de estimação. Né? Esse animal, ele não tem a capacidade de amar igual uma pessoa. Mesmo que ele claro que ele tem afetos, né? Os animais têm afetos, eu amo os animais, muito adoro. Eu não estou falando que eu não gosto de animais. A gente tem que ser mais grato pelo que a gente tem na vida. O fato de a vida ter sido dada, né?
A gente tá aqui no mundo para realizar coisas. É muito fácil a gente ficar culpando o mundo e não a nós mesmos. Fomentar essa cultura de odiar as pessoas. Nós somos a causa de todos os males e no fundo, cara, a vida é um presente de Deus. E a gente não pode tratar com tanto negativismo, essa cultura mesmo de querer criar ódio sobre nós, sabe? A gente não pode ser assim. É tão feio falar isso, né? A gente cria um certo desprezo com as pessoas. Claro, existem pessoas horríveis no mundo, óbvio. No dia a dia eu vejo isso, claro, mas como se a gente quisesse nos destruir, sabe? Isso é um absurdo, cara. Mas o que eu mais fico pé da vida é a gente querer se autodestruir. Ninguém mais quer se dar bem com ninguém, tá todo mundo querendo cuidar apenas da sua própria vida. Acho que quando a gente se doa mais pelos outros, para algo, a gente cria um vínculo, um amor muito mais forte com o nosso ambiente, com nós mesmos, com as outras pessoas. Acho que entre várias coisas que nos diferencia, porque a gente é tão superior aos animais, pelo nosso estado espiritual, a nossa dimensão espiritual, que cientistas sérios já entenderam que isso existe. E a capacidade de a gente transcender a gente se projetar para fora do nosso corpo, pensar, refletir sobre nós, a gente competir com nós mesmos. Isso nos diferencia tanto que a gente tem um lugar diferente aqui no mundo, no universo. E tem muita gente que, diga de passagem, né, não acho que tem um nível de escolarização muito alto quando fala umas atrocidades dessa, de querer elevar as pessoas a humanidade a um grau de como se fosse barata. Você pisa logo nisso e acaba, sabe? Eu acho tão feio um negócio desse. É uma ignorância, assim, por parte das pessoas, entende? A gente tem a capacidade de pensar, nos colocar no lugar do outro e pensar: eu farei isso com aquela pessoa? Isso é certo ou errado? Os animais, eles reagem a impulsos. Nós também temos impulsos. Se a gente usar um pouco aí da psicanálise, aquela coisa que Freud nos trouxe do id, que são os instintos, as pulsões que nós temos, as pessoas, nós temos um pouco do animal dentro do ser humano. Nós temos. Mas o animal não tem nada da pessoa humana. Quem disse isso foi Viktor Frankl, em uma das teses que ele tem sobre a pessoa humana, que ele fala que o animal não é uma pessoa. Nós temos a nossa parte animalesca dentro do ser humano. Nós podemos agir como animais, babuínos e macacos loucos, tacando fezes na cara um do outro. A gente vê, as pessoas hoje têm essa cultura que as pessoas estão se imitando que nem animais, vivendo igual animais. Eu já vi pessoa que fica andando que nem cachorro. E de fato, cara, os caras conseguem imitar um cachorro perfeito. Olha que loucura, né? Parece que a gente quer voltar ao nosso estado mais primitivo, mais animalesco. Mas os animais não têm nada de nós neles. E aí que é a chave. Por que a gente quer então ficar tão se imbecilizando, querendo nos tornar animais babuínos que não tem capacidade de pensar nada? Parece que a gente quer se autodestruir com esse fenômeno, né? Para não falar outra palavra, né? Esse emburrecimento coletivo. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala uma coisa dessas. Querer fomentar o ódio aos seres humanos. Tudo é o ser humano. Não, a gente criou o carro tá destruindo o mundo não precisa de nós. Não. Isso é muito sério. Pra mim, isso é coisa de moleque. Moleque mesmo, que quando fala nesse estado que eu vim pro mundo, eu não quero ter família, eu não quero saber de nada, eu quero acabar com os problemas do mundo, eu vou acabar com a fome.
Só que esse indivíduo não arruma a própria cama da casa, mas quer resolver o problema da fome do universo, né, do mundo. Só que ele não dá bom dia pro vizinho do apartamentozinho de 38 metros quadrados que ele mora. Sim, de fato, eu moro em prédio, é uma coisa que me afeta muito. Você passa, as pessoas têm... Parece que criou-se uma obrigação de você ter que olhar para baixo e fingir que a pessoa não existe na tua frente. Isso me incomoda muito, eu fico muito... Aí é um erro meu, né? Eu fico bravo. Às vezes eu levo no pessoal, mas não é. A pessoa assim só tá ali no mundinho dela, né? Mas as pessoas vivem próximas fisicamente uma das outras, a uma parede de distância, mas ela não pode olhar no olho da pessoa, você não pode dar um bom dia, tem que falar com a cara fechada, a voz assim, bom dia, bom dia, bom dia. Não é assim que é quando você tá no elevador? Dá um bom dia assim, meio pra baixo, fica assim olhando. Gente, que isso, cara? Pelo amor de Deus. Eu fico muito triste com isso, porque isso me afeta muito. Agora, ficar fomentando o ódio, o caos, o fim da humanidade, porque nós somos o pior, a escória de tudo. Que terror falar um negócio desse, coisa mais horrorosa. E de gente que é ignorante, intelectualmente falando. Quando você se doa mais, cara, pra uma causa maior, você faz assim um trabalho voluntário. Dá um exemplo aqui. Eu fiz um trabalho voluntário, eu ia lá visitar um senhor de idade que tinha... Eu não sei o que ele tinha, pouco importa. Ah, o que é ser autismo, não sei, não importa. Mas você tá lá presente, estando disponível. E às vezes é só tá lá ouvindo, deixa a pessoa falar. Você hoje virou um luxo você se dar disponibilidade a outra pessoa. Tá tudo muito rápido, você não tem tempo pra nada, entende? Então às vezes só o fato de você dar um tempo, uma escuta sincera pra alguém, isso já muda a vida dela. Quando você olha no olho da pessoa e fica ouvindo atentamente, você não precisa nem falar nada. Cara, a pessoa, eu vejo assim com meus conhecidos aqui, muda o astral da pessoa. Só o fato de você se pôr, se deixar disponível, perdão. Mas não, aí tem a galerinha aí, molecadinha geralmente, né? Não, eu quero mudar o mundo, mas eu não quero ter filho, eu não quero ter família, eu odeio relacionamento, eu não quero ter... Qual é a capacidade... O que é ser humano então, para um indivíduo desse que só pensa nele mesmo, no umbigo, não quer usar sua existência física, psicofísica e espiritual para poder agregar a sua família, aos outros, a uma causa maior. Servir a Deus como... Por exemplo, se você tem uma religião, você não quer viver de acordo com Jesus Cristo viveu, você fazer algo para a sociedade, criar alguma coisa, um serviço e ajudar as pessoas, se colocar diante e disponível às pessoas, à tua família, criar uma família. Aí você pode trabalhar e vai trabalhar duro para ter uma causa que vai te ajudar a criar um senso de amor. Você começa a se colocar mais no outro, você transcende, você sai do seu mundinho interno aqui. Apenas o que eu quero fazer para mim, o que eu posso fazer para o outro. Não só amar, né, cara? A gente pensa em amar alguém, é só o relacionamento afetivo. Mas a gente tem que entender que o ato de amar é você amar a pessoa ao lado, seu amigo, sua família. E agora a gente vê que o mundo está caminhando nessa cultura do ódio à pessoa, cara. Isso é tenebroso, isso é muito sério mesmo. Isso me preocupa. Parece que as pessoas não querem mais saber de nada, elas só querem ficar habitoladas no seu mundo. Chego em casa, vejo meu filme, eu faço isso, eu como tudo muito fácil. E aí a gente entra nesse tédio existencial. No mundo que a gente vive tá tudo muito fácil, né? A gente tem muito problema no mundo, mas pensa, há 200 anos atrás, que não é nada na história da humanidade, desde quando estamos aqui nas habitantes do mundo, isso não é nada, 200 anos. A gente se locomove no carro, pede comida, vai no restaurante, a gente praticamente não faz mais nada. E parece que quanto mais esse modernismo faz parte da nossa vida, mais a gente tem esse vácuo existencial dentro de nós.
As pessoas estão cada vez mais tristes, depressivas, não estão mais aguentando ficar apenas... Porque no fundo o que acontece? Eles não sabem, essas pessoas que falam disso. O cara quer ficar tão fazendo as suas coisas, cuidando da sua própria vidinha, e ele entra nesse vazio existencial dele. Ele sabe que lá no fundo da alma dessa pessoa, ela tá muito vazia por dentro, porque ela não faz nada por ninguém, ela só quer viver a sua vida. E aí? Esse que é o grande problema. Ai, 8 bilhões de pessoas no mundo. Ai, nossa, quando eu ouço esse papinho aí desses globalistas aí que fica falando, cara, 8 bilhões de seres humanos, nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu passo longe disso, que isso é algo assim diabólico quando eu ouço um negócio desse. A gente reclama que não é muita gente no mundo. Acho que porque a gente, por algum fenômeno, a gente quer viver tudo do lado um do outro. Por que você não vai morar então no interior? Vai morar num campo, cria uma... Ah, não quero ter família. Beleza, então compra um terreno no campo, construa a sua fazenda e viva lá, sozinho ali, isolado. Porque a gente não pode ser ignorante, como tem espaço aqui no mundo para viver. A gente não pode ser ignorante e falar que não tem mais lugar para viver. Tem tanta terra para viver. Pode não ser o lugar mais assim habitável do mundo, mas tem terra nesse mundo e para muita gente morar. Então para de entrar nessa ignorância de querer falar que tá, não tem, é muita gente no mundo porque, poxa, eu moro numa cidade de São Paulo, nossa, eu só vejo prédio. Porra, meio óbvio, né, cara? Você tá numa megalópole, você quer o quê também? Desculpa, eu não quero soar muito emotivo aqui, eu tô um pouco, mas eu quero que fique algo bem tranquilo aqui o vídeo, eu não quero ser nenhum extremista. Muita gente acha que carrega o fardo de experiências passadas, aí falando na parte de relacionamento, né, esse povo desses movimentos aí na internet, Red Pill, o homem não quer mais saber da mulher. Acho que tem muito, assim, a gente carrega traumas de experiências passadas, eu já tive. Acho que muito desses rapazes aí da internet que ficam falando essas coisas, que não quero ter mais relacionamento, é só tranqueira, tudo umas vagabundas. Perdão, mulheres, perdão o meu linguajar aqui. E eles estão, pra mim é um bando de moleque que tem seus traumas ali escondidos dentro da pessoa dele e não tem coragem de aprender com os erros passados e levar a vida adiante. Um erro clássico que eu cometi muito na minha vida, tenho total transparência de falar. E a maioria das pessoas eu ouso a dizer que muitas pessoas fazem isso. A gente provavelmente continua buscando ou procurando as pessoas no lugar errado. Esse que é o perigo. Perigo não, é o erro. A gente entra no erro de procurar as pessoas no lugar errado. E se você tá numa vibe de, pô, eu tô querendo encontrar uma pessoa, cara, provavelmente a chance é muito baixa de você não vai encontrar sua namorada numa balada. Pode acontecer? Pode. Só que não é isso, cara. Você tem que mudar o ambiente que você vai. Você provavelmente tem que parar de sair pra balada e faz um curso de alguma coisa que você gosta, aprende uma habilidade. Você pode, sei lá, você gosta de correr, você vai correr num grupo. Você vai conhecer pessoas ali. Eu fico muito puto mesmo quando eu fico ouvindo esse tipo de comentário que querendo destruir nós, pessoas aqui do mundo, falar que nós somos a causa de todos os problemas. Eu odeio ouvir isso quando as pessoas falam, porque isso me afeta. Vamos usar Viktor Frankl, que passou pelos campos de concentração. Ele era um judeu, então, pobre, coitado. Ele relata nos seus livros. Eu vi judeus que se comportavam como porcos. Tipo, ele presenciou pessoas, né, alguns judeus na época, enfim, que roubavam comida do colega para se auto-suprir. Faziam coisas contra eles mesmos. Quanto também o Viktor Frankl via os soldados, né, os nazistas que trabalhavam nos campos de concentração ajudando os judeus. Pessoas que estavam ali, entre aspas, fazendo mal, mas ajudavam os judeus. E judeus que também se autodestruíram. Infelizmente agiram que nem porcos, que é o termo que ele usa no livro, relatando. A gente não pode desumanizar nós pessoas. Quando você ouve esse tipo de pessoa falando uma coisa dessa, cara, sai fora.
Porque a vida fica muito mais leve quando a gente começa a fazer mais pelas outras pessoas e não só nós. É difícil às vezes, eu entendo. Tem que ter sacrifício, mas a vida é isso, cara, é sacrifício. Hoje em dia a gente usa muito do esporte para criar atenção dentro da gente. O esporte é isso. Eu gosto de correr, então a corrida é um esporte que é... Corrida, bicicleta, esses esportes que é mais individuais assim, eles têm essa capacidade de criar tensões dentro da pessoa. A gente compete com a gente, não é com o outro. A gente veio aqui no mundo para realizar coisas, cara. A gente deixar um legado, viver uma vida mais plena, fazer mais pelos outros, viver pelos outros. O vídeo é um pouco mais assim reflexivo para a gente prestar atenção no que a gente está ouvindo falar na internet. Cuidado com essas coisas que a gente está ouvindo muito aí. Não cair nessa falácia, cara. A gente tem que entender que a vida sempre vale a pena. A vida é uma dádiva divina. Termino aqui com uma frase que eu vou tirar de um livro que eu li. Que até um suicida vê sentido na sua morte. Se ele vivesse sem sentido nenhum, ele não conseguiria levantar um dedo para se matar. E viveria num limbo, num tédio emocional, num tédio existencial pro resto da sua vida. A gente busca sentido na vida. Mas até então um suicida vê sentido na morte. Porque se ele não visse nenhum sentido na morte, ele jamais teria coragem de levantar um dedo para se matar. Profundo isso. Vou ficando por aqui, pessoas. Muito obrigado. Espero que vocês curtem esse vídeo. Compartilha, dá um like aí, galera, para me ajudar. Peço de coração. Valeu.